Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Professor Braille, que é professor emérito da FAMERP, da Unicamp, hoje, infelizmente, não pôde comparecer a este programa. E vocês já sabem porque esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos a honra aqui de receber um dentista. O pai dele já era dentista aqui, era Antônio Manuel Caparrós. Ele é Francisco Caparrós Lopes Neto. Nós o conhecemos como Francisco Caparrós. Vocês não têm ideia, quando um paciente, eu acabo de sair do centro cirúrgico agora e acabamos de realizar um transplante. Vocês não têm ideia do envolvimento de profissionais que são envolvidos até esse doente chegar ao ponto de ser transplantado. É avaliação de psicologia, de fisioterapeuta, de nutrição, de enfermagem e, acima de tudo, do dentista. Nós não podemos levar um paciente para um transplante que ele vai ter uma imunossupressão, ou seja, nós vamos dar remédio a ele para diminuir a sua defesa, e esse paciente ter, por exemplo, um foco dentário, porque aí existe a chance de complicações e, quem sabe, até de morte. E o doutor Francisco Caparrós é nosso parceiro, trabalha conosco na nossa equipe, desde quando nós fundamos a equipe, há 21 anos atrás. Então, é uma honra recebê-lo aqui, Caparrós. E eu gostaria de, inicialmente, perguntar a você, antes de nós realmente entrarmos nos detalhes dos transplantes, eu tenho, como você sabe, eu e Rita, nós somos dois médicos, temos dois filhos, infelizmente não tivemos nenhum filho que quisesse seguir a carreira médica, e você é dentista, e você tem dois filhos que foram seguir a carreira médica, né? E você é como filho de dentista. Como é que vai ficar essa dinastia aí? Tem alguém vindo? Eu acho que agora se encerra, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aqui do Renato Silva, da TV Rio Preto, para estar aqui com vocês, dividindo esses momentos e fazendo alguns esclarecimentos sobre odontologia que nós praticamos aqui em São José do Rio Preto. Então, Renato, eu tenho uma sobrinha que é dentista lá no Rio de Janeiro, né? Então, os filhos... Ela já está atuando? Já está atuando. Os filhos resolveram seguir a área médica, né? O Fábio é otorrino e a Flávia é dermatologista. Então, ô Caparrós, o que é que te despertou? Claro que você ter o pai em casa, ou a mãe, um profissional desse, é sempre um exemplo para seguir a carreira. Mas você tem em tua memória, quando foi que você decidiu que iria ser dentista? Bom, eu sempre frequentei o consultório de meu pai. O consultório de meu pai era na Voluntários, onde hoje eu tenho o meu consultório. E nós morávamos na Jorge Tibiriçá, e eu não saía do consultório. E naquele tempo, o dentista fazia tudo. O dentista preparava o dente, moldava, fundia o metal, instalava, praticamente não havia protéticos. O dentista mesmo é que fazia quase tudo. Todas as etapas. Sim. Então, isso aí foi me despertando o amor pela odontologia, não é? Tanto é que eu entrei em medicina também e abandonei o curso de medicina para seguir a odontologia. Quando você chegou a trabalhar alguns anos com o teu pai depois de formado? Não, infelizmente eu perdi meu pai aos 16 anos e não tive esse convívio profissional com ele. Qual foi a faculdade que você chegou a começar a medicina? Sim, em Volta Redonda, eu comecei odontologia, aí quis fazer medicina, fiz o vestibular, passei para medicina, cursei 1 ano e aí desisti porque eu vi que eu gostava mesmo era da odontologia, não é? Engraçado, eu acho que é Portugal, né? Que você, para ser dentista, forma em médico, não sei se ainda... Portugal, assim, nós estivemos lá recentemente e o profissional se forma médico-dentista. Se forma médico primeiro para depois especializar-se e ser médico-dentista. Eles têm uma formação médica muito boa, o dentista lá. E aí ele pode atuar nas duas áreas? Atua nas duas áreas.
Ô, Caparrós, hoje, qual seria uma recomendação que você, como dentista, daria para os jovens pais, os jovens mães, que pudesse ter essa preocupação de bem cuidar dos seus filhos para manter sua arcada dentária com saúde? O conselho que eu dou é que desde pequeno, desde a gestação, já a mãe vá ao odontopediatra e comece a cuidar dessa gestação. E quando nasce o neném, um acompanhamento periódico pelo odontopediatra. Então, o melhor procedimento é fazer o acompanhamento desde cedo para a criança criar um vínculo com o seu dentista, um vínculo de confiança, para não ter fobia do dentista depois, né? Então, desde cedo, eu recomendo que as mães, assim como vão aos pediatras médicos, levem aos pediatras dentistas também. E tem uma idade recomendável para levar ou assim que nasce? Os primeiros dentes nascem aos 6 meses, né, doutor Renato? Então, eu acredito que sempre que os dentinhos, desde que os dentinhos comecem a irromper, já levar ao odontopediatra. Existe uma demanda na saúde pública pelo dentista. Sim. Não é? Falta dentista na rede pública em geral? Aqui em São José do Rio Preto é bem servido de profissionais da odontologia, graças ao excelente trabalho dos profissionais de saúde aqui, dos profissionais que tiveram à frente da Secretaria de Saúde. Inclusive, agora nós temos lá o Dr. Eleusis Paiva, que dá muito valor à odontologia, não é? Então, eu acredito que, em termos de Brasil, é muito deficiente o atendimento e os salários para os profissionais são geralmente baixos. Então, precisa melhorar isso aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos continuar conversando com o Dr. Caparrós. E eu gostaria que ele, no segundo bloco, ele explicasse para a gente se está existindo alguma evolução na odontologia para tirar a fobia do motor, mas isso ele vai responder no próximo bloco. Olá, amigos e amigas, estamos voltando para o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, e hoje com a presença do Dr. Caparrós, que é um dentista que vem de gerações, o seu pai era dentista, ele é dentista, e ele nos falava aqui da rede pública de São José do Rio Preto, que é um exemplo em atendimento multidisciplinar, assim como nós temos no transplante, e ele citou, e ele tem esperança que ela continue assim melhorando, pela atuação do nosso colega Eleusis Paiva, que é secretário de Saúde, e com certeza fará um trabalho muito importante na saúde do Rio Preto. Doutor Caparrós, essa ideia que você colocou aqui, de você levar a criança logo após o nascimento, isso geraria uma confiança no dentista e acabaria praticamente, assim como o jaleco. As pessoas que não chegam junto do médico vê o jaleco, fica com a síndrome do jaleco branco. Com certeza, Renato. O melhor procedimento é levar as crianças desde cedo ao odontopediatra e fazer com que elas tenham um atendimento e ganhem a confiança, os profissionais ganhem a confiança das crianças, né? E na periferia, se não houver o odontopediatra,
dá noções de higiene bucal para a criança, que você sabe que a cárie é uma doença infecciosa, né? Se você der uma escova para a criança ensinar a escovar os dentes, a criança não tem cárie, aliado a uma dieta pouco cariogênica, né? Uma dieta... O que é que seria essa dieta? Uma dieta sem açúcar refinado, ou com pouco açúcar refinado, com pouco doce, né, e mais frutas e legumes, e desde cedo condicionar as crianças que tem hora para comer doce, tem hora para limpar os dentes, né? Isso também o professor da rede pública, o professor das escolas, tem um grande papel de incentivar as crianças no intervalo após comer o lanche e escovar os dentes, né? E como é que seria esse horário da escovação dentária? Qual é a recomendação? A recomendação é, após cada refeição, uma escovação minuciosa dos dentes, né? E o fio dental melhorou, trouxe algum benefício? O fio dental, eu sou fã do fio dental. O fio dental antes da escovação é imprescindível, embora tenha sido questionado recentemente, mas eu acredito que o fio dental é um aliado importante e desde cedo ensinar as crianças a usar o fio dental e a escovar os dentes, né? Aliado a isso, a fluoretação das águas também, que Rio Preto é um exemplo disso. A fluoretação das águas traz o flúor sistêmico, né? Que reduzem até 60% as cáries nas pessoas. Hoje a extração é um evento raro, né? Você que acompanhou, você trabalhou com seu pai, onde o dentista ele fazia de tudo. Hoje a extração é um evento raríssimo. Infelizmente não, Renato. Em algumas camadas sociais a extração ainda é um evento corriqueiro, infelizmente, porque as pessoas negligenciam a higiene dental, né? Lá no nosso serviço, no hospital de base, nós temos visto isso. Pacientes que ficam doentes do fígado ou outras doenças, eles passam a negligenciar o cuidado com a higiene oral, né? E aí nós temos que intervir para evitar problemas, não é verdade? Isso. Caparrós, quando, voltando lá ao início do teu despertar pela odontologia, trabalhando com teu pai, você era o dentista geral. E hoje são quantas especialidades ou subespecialidades que tem? Nós temos na odontologia mais de 20 especialidades, todas importantíssimas: periodontia, prótese, implantes, cirurgia, odontopediatria, endodontia e várias outras aí. Em torno de 20 especialidades. As pessoas que adoecem do fígado, o fígado ele é um órgão extremamente complexo, onde tem várias funções, e a coagulação basicamente é sintetizada pelo fígado, ou seja, o fígado faz a coagulação. Sempre que você tem um problema de coagulação, você tem que pensar que você tem alguma doença do fígado. E o Dr. Caparrós, ele tem essa especialização de tratar desses doentes que nós já trabalhamos juntos há 21 anos. Então, às vezes esse tratamento é extremamente complexo e todos os nossos doentes, ele precisa de uma abordagem intra-hospitalar. Fala um pouco desse doente aí, doutor Caparrós. Esse doente, geralmente, doente do fígado, ele tem o problema da coagulação, não é, Renato? E um baixo número de plaquetas, e você não pode fazer uma extração dentária ou qualquer outro tipo de cirurgia sem equilibrar esse sangramento, que é o que é feito no hospital. Quando nós marcamos uma extração dentária ou várias extrações dentárias, esse paciente ele é submetido a uma bateria de exames e as plaquetas repostas primeiramente para depois ser feito o procedimento odontológico, cirúrgico odontológico, não é? Caparrós, eu gostaria que nós vamos para um pequeno intervalo, eu gostaria de perguntar a você
se dentro desses 21 anos que nós trabalhamos com essa equipe, a equipe de fígado, eu gosto sempre de frisar, ela é multi e interdisciplinar, né? Nós temos vários profissionais que são fundamentais quando nós encontramos esse doente na sua fase da doença terminal do fígado. Nós temos que ter um tempo até levar esse doente à possibilidade de transplante, de realizar o transplante. Eu gostaria de perguntar a você se tem algum doente ou algum ato que te marcou muito nesses 21 anos que você trabalha com doentes de fígado, mas isso você responde no próximo intervalo. Por favor, não mude de canal. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa, o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do Dr. Francisco Caparrós. O Dr. Francisco Caparrós é um dentista que chefia uma equipe que presta serviço para a unidade de transplante de fígado, não só para isso, né? Eles têm várias funções dentro do hospital de base, mas a que nos é bastante importante é que nós convivemos há 21 anos, onde ele presta um serviço extremamente importante para esse doente especial que tem um profissional que tenha conhecimento da doença de fígado. Doutor Caparrós, relata aí para a gente alguns casos que te marcaram profundamente nesse convívio. Olha, Renato, nesses anos todos nós tivemos vários casos que nos marcaram muito, especialmente aqueles casos em que o paciente vem para a gente num estado deplorável de saúde bucal e a gente resolve o problema dos dentes do paciente e depois que esse paciente é transplantado, ele volta para nos agradecer a nossa intervenção, embora singela, é uma contribuição importante nesse aspecto. Nós tivemos vários casos, eu lembro muito do seu Irones, que era amigo meu particular, e nós atendemos ele, e ele saiu bem, e depois evoluiu bem, né? E temos um caso também que você me convocou de última hora para um transplante de fígado e que o paciente não tinha sido avaliado e nós fomos lá na hora e tiramos todos os dentes do paciente para que esse transplante tivesse êxito e não tivesse complicações devido a infecções odontogênicas posteriormente, não é? Então é isso aí, nós temos vários casos. A gente, na verdade, se sente parte de uma família ali com os pacientes e a equipe, né? E eu tenho a honra e o prazer de ser parte dessa equipe maravilhosa que você montou e estruturou aqui em Rio Preto. Obrigado, Caparrós. Nós é que temos quando nós completamos 500 transplantes, tem um grupo na rede social que nós, transplantadores, discutimos casos e tal, e eu coloquei que nós fizemos 500 transplantes, que é um marco no país. Com certeza. Não é? Mas eu botei uma coisa mais importante. Nós fizemos 500 transplantes com a mesma equipe. A mesma equipe que está aqui, você que é testemunha disso, começou conosco, continua trabalhando conosco, isso é muito, muito interessante. E você falou de Irones. Irones foi um paciente muito importante. Irones, ele faleceu, deve ter uns 2 anos, por aí, ele sobreviveu 15 anos. Irones, ele tinha uma pizzaria que nós nos reuníamos todos os anos, a equipe ia todos os anos lá, no final do ano, comer pizza e celebrar a vida. Foi um paciente extremamente importante. E agora nós estamos com outro parente dele em fila de transplante. E você não sabe que o Irones comprou um lote nosso, nesse loteamento Caparrós, e construiu a pizzaria dele e a casa dele lá. Então eu tenho uma relação com ele muito antiga. Ele era um corretor de imóveis
muito dedicado. Isso era antes da doença. Antes da doença. Jardim Caparrós, não é isso? Sim, com certeza. Ele foi realmente uma figura humana espetacular, um homem que soube aproveitar bem os anos de vida que a sociedade deu. Porque o transplante quem dá é a sociedade, não somos nós somos parte. Porque alguém morreu e alguém doou esse órgão, então é a sociedade que dá esse bem público. Caparrós, outra coisa que às vezes a população não sabe, nós já trouxemos aqui Cristina, a assistente social, porque uma das coisas assim, mais constrangedoras para nós é você precisar dar um transplante a uma pessoa e essa pessoa, por exemplo, morar em condições subhumanas. Ela não vai sobreviver porque vem a infecção do fungo, da bactéria, e aí entra o serviço social, e quando você estava falando da restauração, entre aspas, da boca, a própria equipe às vezes consegue intervenções com as prefeituras, restaurar a casa dessas pessoas. Então, é um trabalho que nos orgulha muito, e essa equipe realmente é uma equipe que nos dá muito prazer. Eu lembro que quando nós estávamos com esse transplante, imagine, apareceu o órgão, ele não tinha ainda resolvido o seu problema bucal, e nós ligamos para você deixou o seu consultório e foi até o centro cirúrgico fazer essas extrações, e eu tenho tudo isso documentado em foto, porque uma fotografia vale mais do que 1000 palavras para demonstrar a dedicação que você tem a esse grupo de transplantes. Os pacientes agradecem muito. Ô Caparrós, quando as pessoas começam a ter problemas ou de cárie ou de lesão de placas ou de periodonto, isso aí ele já está passando um pouco o tempo dele procurar o dentista, ou você deve recomendar? Não, porque nós recomendamos como médico. Eu você, recomendo, pelo menos uma vez por ano, deve procurar um médico. Que a pessoa vá ao dentista a cada 6 meses, independente de qualquer sintomas. Mas se tiver sangramento gengival, dor, ou dentes quebrados, que procure seu dentista, porque pode estar ali o começo de uma doença sistêmica também, não é? Então a pessoa tem que estar sempre pesquisando se tem focos periapicais, periodontais e residuais. Ou seja, dente estragado na boca não pode, gengiva sangrante não pode também. Ô Capaz, existe alguma doença? Eu estava lembrando aqui que o pai da ciência científica, John Hunter, que ele era inglês, e ele sempre pensou em transplante. O primeiro transplante que fez no mundo foi ele transplantando o dente. Sim. Entendeu? É um homem extremamente importante. Mas eu queria te perguntar assim, tem alguma correlação assim de famílias? Tem família que tem mais cárie, tem geneticamente alguma... Com certeza que existe isso. As pessoas têm diferentes tipos de propensão à cárie, né? Então, isso aí pode ser avaliado por um dentista também. Tem pessoas que têm maior propensão a ter cáries e doenças periodontais por fatores hereditários também. Então, isso o profissional dá orientação, sempre faz o consultar o seu dentista, visitas periódicas ao dentista a cada 6 meses são importantíssimas para evitar lesões mais graves como câncer bucal e afastar essas possibilidades de outras lesões, né? E várias doenças sistêmicas têm manifestações bucais primeiramente, né? Então o dentista pode indicar um médico para que a pessoa procure antes que isso evolua. Ô Capaz, a cirurgia do siso é muito frequente, você vê o jovem, eu quero operar o siso. É realmente necessário fazer? Sim, 99% dos casos é necessário a remoção dos sisos por falta de espaço, porque esses dentes se apresentam geralmente retidos, semi-inclusos, não há espaço na arcada para os sisos. Apenas uma porcentagem mínima da população tem espaço na arcada para apresentar
a erupção normal do siso, que é o terceiro molar, não é? E que ele fique em posição e tem eficiência mastigatória. Quer dizer, basicamente um problema vai se desenvolver, um problema anatômico, não tem problema relacionado a neoplasia, abscessos? Tem também, o siso também causa neoplasia e abscessos, espessamento da cápsula pericoronária, cistos dentígeros se originam às vezes na região dos sisos. Então sempre consultar o dentista vai pedir uma radiografia panorâmica desse paciente e vai verificar se tem patologias outras, tumores odontogênicos que podem estar presentes e estarem assintomáticos durante muito tempo, né? Meus amigos, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Francisco Caparrós por esse convívio de muitos anos, em meu nome, em nome dos nossos pacientes, e esse testemunho aqui desse trabalho intenso. E quem trabalha para enxugar lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. E o exemplo está aqui. Joana de Ângeles. Boa semana, paz e saúde a todos.